Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, qualquer coisa que pedimos recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. 4. Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Todo espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne é de Deus, e todo espírito que não professa fé em Jesus não é de Deus, é o espírito do anticristo. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Pois bem, ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e vós vencestes o anticristo. Pois convosco está quem é maior do que aquele que está no mundo. Os vossos adversários são do mundo, por isso, agem conforme o mundo, e o mundo lhes presta ouvidos. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus não nos escuta. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes, que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Estas palavras de Jesus, que ouvimos no Evangelho de hoje, ecoam através dos séculos até nós, tão urgentes e relevantes hoje quanto eram quando foram primeiramente pronunciadas nas margens do mar da Galiléia. Mas antes de mergulharmos no significado desta proclamação, vamos considerar o contexto poderoso que nossa primeira leitura da carta de João nos oferece. João nos diz algo extraordinário: tudo o que pedirmos receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Que promessa extraordinária! Mas notem bem, ela vem com uma condição. Não é uma espécie de cheque em branco espiritual, mas está intrinsecamente ligada à nossa obediência e ao nosso desejo de agradar a Deus. João está nos dizendo que existe uma conexão profunda entre nossa vida moral e nossa vida de oração. E qual é o mandamento fundamental que devemos guardar? João expressa com clareza cristalina: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Observem como a fé e o amor estão inseparavelmente unidos. Não podemos ter um sem o outro. Nossa fé em Cristo deve se manifestar em amor concreto pelos outros. Mas João também nos adverte sobre um perigo real: não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus. Em nossa época de fake news, teorias conspiratórias e falsos profetas, estas palavras ganham uma relevância especial. Como discernimos a verdade em meio a tantas vozes conflitantes? João nos dá um critério claro:
Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Em outras palavras, a verdadeira espiritualidade cristã sempre reconhece a realidade da encarnação, Deus se fazendo verdadeiramente humano em Jesus Cristo. Voltando ao Evangelho, vemos Jesus iniciando seu ministério público em circunstâncias que poderiam parecer desfavoráveis. João Batista havia sido preso, um presságio sombrio do que aguardava Jesus. Mas em vez de se retrair com medo, Jesus avança. Ele deixa Nazaré e vai morar em Cafarnaum, cumprindo a profecia de Isaías sobre uma luz brilhando nas trevas. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Aos que jaziam na região da sombra da morte, uma luz resplandeceu. Que imagem poderosa! Jesus é essa luz, penetrando a escuridão de nosso mundo, de nossas vidas, de nossos corações. E qual é a primeira mensagem desta luz? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento não é apenas sentir remorso por nossos pecados. A palavra grega metanoia significa uma mudança completa de mente e coração, uma reorientação total de nossa vida em direção a Deus. O ministério de Jesus não se limitou a palavras. Mateus nos diz que ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ensino, proclamação e cura. Estas três dimensões do ministério de Jesus continuam sendo modelo para a missão da igreja hoje. E o impacto foi extraordinário. Pessoas vinham de toda parte, da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. A luz de Cristo atraía pessoas de todas as direções, atravessando barreiras geográficas, culturais e religiosas. O que estas leituras significam para nós hoje? Primeiro, somos chamados a um discernimento contínuo. Num mundo cheio de vozes conflitantes, precisamos desenvolver a capacidade de reconhecer a voz de Deus e distinguir o que é verdadeiramente do Espírito. Segundo, somos desafiados a uma fé que se manifesta em amor concreto. Não basta professar crer em Jesus. Nossa fé deve se traduzir em ações de amor pelos outros. Terceiro, somos convidados a um arrependimento genuíno, não apenas sentir remorso por nossos pecados, mas reorientar toda a nossa vida em direção a Deus e seu reino. E, finalmente, somos chamados a ser luz, como Cristo foi luz. Em nossos ambientes de trabalho, em nossas famílias, em nossas comunidades, devemos refletir a luz de Cristo para aqueles que jazem nas trevas. Que o Senhor nos dê a graça de discernir sua voz em meio ao ruído do mundo, a coragem de responder ao seu chamado ao arrependimento, e a força para ser sua luz num mundo que tanto precisa de esperança. E que Maria, a primeira e mais perfeita discípula de Jesus, interceda por nós nesta jornada. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.